Olá, queridos, mais uma aula hoje de informática. Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre PowerPoint, mas nós vamos fazer uma inserção e depois uma animação de figuras. Vou ensinar do jeito mais complicado, porque o mais simples todo mundo consegue fazer. Nós vamos fazer uma borboleta, de acordo com uma sugestão que eu tive aqui. Então, vamos lá fazer uma borboleta. Eu inseri uma imagem no computador, inseri uma forma de um coração, coloquei ele. Por que eu copiei e não inseri de novo? Para ele ter exatamente as mesmas proporções do outro. Uma coisa interessante do PowerPoint é que quando você mexe a figura, tá vendo que essas linhas aparecem? Essas linhas, nesse caso aqui, significam que elas estão alinhadas. Que em cima está da mesma altura e embaixo está da mesma altura. Vou tirar o contorno dessa forma aqui, para ela não ficar parecendo que está uma na frente da outra. Viu? Elas sem o contorno, elas ficam basicamente uma coisa só. Vou tirar o da outra também, sem o contorno. Agora eu quero fazer um efeito de preenchimento aqui. Vou fazer um preenchimento em gradiente, para ela ficar bonitinha, parecendo uma borboleta de verdade. Essa é aquela borboleta mais padrãozinha que a gente conhece. A gente tem aqui, ó, vocês conseguem ver, eu tenho alguns tipos de preenchimento diferentes. Tem várias opções. Acho que esse é o mais interessante. Eu vou tirar o amarelo de perto da parte de onde tem o bico do coração, senão ele vai me mostrar que eu tenho um outro coração em cima, tá vendo? Se ele ficar assim, a hora que outro coração passar por cima, vai dar pra ver. Então, vou tentar fazer alguma coisa que não vai ficar parecendo tanto que eu tenho dois corações unidos, né? Vou colocar esse amarelinho. Assim. E faço a mesma coisa com a outra forma. Vou ter que deixar esses corações um pouquinho mais longe por causa do biquinho deles. Mas não tem problema, porque a borboleta ela tem um corpinho. Nós vamos esconder esse bico do coração com o corpinho da borboleta. Eu vou usar essa forma aqui de menos, por quê? Porque ela é uma seta onde eu tenho largura. Ela é uma forma que me dá uma largura interessante. Vendo? Poderia usar outras também, vou usar outras para vocês verem que a gente tem mais opções, ó. Posso simplesmente usar o traço e engrossar o traço, engrossar a linha. Posso usar vários desses aqui, ó. Usar um retângulo e deixar ele mais estreito. Usar um retângulozinho de pontas. Ah, hoje eu vou usar esse daqui de pontas arredondadas. Ele fica mais bonitinho. Tem várias opções. Vou fazer o corpinho da nossa borboleta. Que cor será que a gente faz esse corpinho da borboleta? Vou fazer ele marrom então. Novamente, nós precisamos deixar ele sem contorno, porque o contorno azul não funciona.
Agora vamos deixar ele um pouquinho 3D, para parecer que nós temos um corpinho de borboleta aqui. E mais um pouquinho mais estreito, né? Não tá parecendo uma borboleta ainda. Ah, acabou de me dizer que tá alinhado. Certo? Acho que ele ficou um pouquinho comprido. Vamos deixar ele mesmo assim. Bonitinho. Não vou fazer uma cabecinha com anteninhas, porque vai dar muito trabalho. Nosso foco aqui não é os detalhes, mas sim que vocês aprendam a fazer. Nossa borboletinha está bem bonitinha. Agora vamos colocar tudo isso como se fosse uma coisa só. Agrupar. Pronto. Toda a forma agora é uma coisa só. Eu clico nela, movimento ela, aumento, diminuo. Toda ela é uma imagem só. Vamos lá. Agora uma coisa interessante da gente fazer, vamos fazer um plano de fundo aqui como se a gente estivesse na natureza. Vamos fazer um céu, fazer a parte de cima do céu bem azulzinho. A parte do meio do céu. A parte do meio do céu, vamos colocar aparecendo um pôr do sol. Tem uns pôres do sol que ficam meio laranjas, bem bonito. E a parte de baixo aqui a gente tem grama. Essa grama está muito morta, vamos colocar um verde mais vivo. Pronto. Já está no pôr do sol, então esse azul vai ficar assim. Para a gente fazer um pôr do sol mais interessante, eu preciso ter o quê? O próprio sol. Então vamos inserir um sol aqui. Se eu insiro no pôr do sol um círculo completo, ele não vai ficar aparecendo o pôr do sol. Até pode. Mas é interessante você inserir o meio círculo. Vai ficar aparecendo o sol que está se pondo. Lá na linha do horizonte. Inclusive a gente pode aproveitar o preenchimento gradual. Deixa eu ver esse aqui. Tá vendo como é que funciona o radial? Você vai trocando ele de lado. Vamos colocar esse nosso solzinho do pôr do sol. E vamos tirar a linha. Pronto, sem contorno. Agora nós já temos um sol se pondo lá na linha do horizonte. E vamos fazer também umas nuvens bem fofinhas, que já tem prontas aqui, que vai ficar bem legal. Cor de nuvem não é azul, né? Então vamos lá, preenchimento branco. Uma coisa interessante você fazer no contorno da nuvem, deixar um cinza bem clarinho. Ele não vai perder aquela sensação que você tem de que a nuvem continua sendo branca, mas caso você tenha alguma coisa atrás, ele vai te dar também, e ele também vai dar essas linhas de contorno. Vamos deixar a nossa nuvem fofinha, que jeito? A gente coloca ela fofinha com um bisel. Eu posso inclusive aumentar o bisel, tá vendo? Vou colocar esse bisel aqui, que ele fica fofinho, e agora a gente vai editar o nosso bisel. Colocar ele maior. Ó, a nuvem ficou fofinha. Só que aí eu preciso colocar um material fosco, que a nuvem não brilha daquele jeito. E eu posso colocar a luminosidade dela quente, para ela ficar com a luz do pôr do sol. Eu vou ter que mudar o material aqui.
Acho que ficou mais bonitinho assim. Para ficar mais prático, eu copio e colo essa nuvem várias vezes. Posso, inclusive, trocar ela de posição para não ficar parecendo que é a mesma nuvem. Vou diminuir ela um pouquinho. Essa aqui ficou meio feinha, né? Não é ela, tadinha. Não pode ficar feia, não. Olha só, quando a gente diminui o tamanho, a forma, o bisel diminui proporcionalmente. Ele ficando o número grande aqui, quando ela tá pequena, ele fica muito grande. Então você tem que ir lá e diminuir os números do bisel quando a forma está pequena. Mesma coisa com essa daqui que eu diminuí também. Tem que ser proporcional. Igual você colocar também uma borda suave de 50 pontos numa imagem pequena ou 50 pontos numa imagem grande. Ela vai ficar com proporções diferentes. Tá, eu tenho 4 nuvens aqui, 5 nuvens. Uma borboleta que está exageradamente grande. Vamos dar uma diminuída nessa borboleta. Ótimo. Nosso desenho por enquanto é esse. Agora nós vamos entrar na parte interessante, que é fazer este desenho mexer. Vamos mexer. Vamos colocar animações. Primeira animação, eu vou colocar tudo junto para elas entrarem todas na mesma animação. Eu quero colocar minhas nuvens para andarem. Elas vão andar de acordo com o vento. E como é que elas andam? Aqui nas animações eu tenho algumas animações padrão que normalmente as pessoas costumam usar para quase tudo. Mas elas se esquecem que nós temos animações extras aqui, ó. Mais efeitos de entrada, de ênfase, de saída. De entrada esses aqui, em que a forma aparece. A de saída quando ela vai embora, e de ênfase é o nome mesmo, da ênfase. E nós temos algumas trajetórias, que são os mais interessantes para você fazer esse tipo de desenho. Eu vou colocar, por exemplo, uma trajetória dela andando em linha reta para a direita. Vai ser a direção do meu vento. Aí eu venho aqui, abro o painel de animação e agora eu vou editar elas uma por uma. Todas elas vão se mexer, mas eu quero colocar que elas tenham tempos diferentes para mexer. Eu vou inclusive colocar todas elas para mexerem bem devagarzinho. E essa daqui vai começar meio segundo após a anterior. Essa daqui vai começar, ela também vai ficar bem devagarzinho, e ela vai começar 0,2. Essa daqui também, vamos selecionar todas elas, vai ficar mais fácil. Essa e essa, vou colocar a velocidade de todas elas iguaizinhas. Todas elas vão ficar bem devagar. E todas elas vão começar juntas. Com o anterior. Todas elas vão começar juntas, mas elas vão ter tempos diferentes. Essa daqui eu tenho 0,5 de atraso, essa daqui 0,2 e essa daqui eu vou colocar ela com um atrasozinho um pouquinho diferente. 0,5, 0,2, essa daqui eu vou colocar 0,6, essa 0,3, e a última eu vou deixar sem atraso nenhum. Todas elas estão mexendo na mesma velocidade, na mesma direção, mas elas vão começar em tempos diferentes. Então, e uma coisa interessante de você fazer também é você colocar repetição, porque aí ela vai ficar repetindo até quando você quiser. E aí você vai poder ficar lá olhando o seu desenho como se ele fosse, por exemplo, um filme. Caso você queira, né? Essa opção aqui vai depender muito de como é que você tem a intenção do seu desenho ir acontecendo, né? Nós estamos fazendo aqui
uma animação para ensinar você a mexer com animações. Então eu vou deixar ele se repetindo para a gente ver como é que ele vai ficar bonitinho no final. Então eu coloquei a repetição aqui sem fim. Essa repetição sem fim é até o próximo clique, ou seja, quantas vezes eu quiser na hora que ela estiver apresentando, ela não tem um limite máximo. Agora vamos colocar nossa borboletazinha para animar, também para voar. Já é mais interessante eu fazer da borboleta dois efeitos juntos. Eu posso fazer um efeito de ênfase, onde ela aumenta. Ela pode começar pequena e terminar grande. Até diminuir ela um pouquinho, para ela começar pequenininha, para ela não ficar grande demais no final. E eu vou acrescentar duas animações juntas. Eu venho aqui junto com isso, eu vou acrescentar animação, adicionar efeito, tá vendo? Eu posso fazer essa mudança, adicionar animação. Eu venho aqui na trajetória de animação e vou colocar minha borboleta para voar. Ela pode voar em qualquer direção, olha, é uma borboleta. Acho que talvez o voo mais interessante para a gente fazer vai ser o que tiver mais detalhes, que tiver mais efeitos. Vou pegar um que tenha vários detalhes. Acho que é essa onda aqui, ó. A onda é legal. Borboleta. Aí, ó, tá vendo? Esse daqui agora é a trajetória do voo da minha borboleta. Ela vai começar aqui. Vou colocar ela voando para cima. E ela vai passar por aqui. Vamos ver como é que está a nossa animação. Vou colocar aqui para reproduzir. Ah, ela tem que começar juntamente com o anterior e juntamente com o anterior. A nossa borboleta precisa ficar na frente, porque ela não pode passar atrás do sol, né? Então ela vai avançar, vou colocar ela na frente de tudo, vai trazer para frente de tudo. E eu posso, inclusive, escolher a velocidade. Eu vou colocar esse efeito de ênfase aqui com uma velocidade mais rápida. E esse tamanho dela aqui, ele vai dobrar de tamanho. Então, para dobrar de tamanho, eu preciso ir para 200%. Ela vai estar se aproximando, basicamente, do meu desenho. Esses aqui são os efeitos que ela tem, o caminho da animação dela. E aqui também vou colocar ela para voar devagarzinho, porque nenhuma borboleta voa assim tão rápido. Essa é a nossa animação. Vou colocar. Viu? Assim nós fizemos a animação tanto de nuvens quanto da borboleta. O que acontece com a nossa animação da nuvem? A nossa animação da nuvem, eu coloquei ela para vir daqui até aqui. Se eu colocar a nuvem antes do desenho, ou só na beirada do desenho, e colocar na animação dela, para ela vir até o final, ela vai fazer a mesma coisa que eu escolhi lá com a borboleta. Ela vai ter um longo caminho para percorrer. Olha lá, minha animação, tá vendo? A seta verde, ela mostra onde começa, e a seta azul onde termina. Azul não, a vermelha é onde termina. Eu vou lá na seta vermelha, alongo a distância da minha nuvem até que ela suma da tela. A hora que ela sumir da tela, eu tenho o percurso completo dela, mostrando para onde é que ela vai. Vou colocar ela para cá, para trás. Como elas estão com tempos diferentes, elas vão ficar andando, a outra aparecendo, a outra sumindo, a outra aparecendo, a outra sumindo. Vou mostrar para vocês a diferença que dá quando você coloca dessa forma.
Viu? Ela vai ficar assim. Se eu não quiser que ela apareça na tela no começo, ela vai ficar mais natural ainda. Ponho todas escondidas antes do slide e que o final delas fique depois do slide. Elas vão simplesmente passar pela minha tela. Elas não vão ficar aqui. Eu vou ter todas elas com esse efeito de caminho completo. Eu vou lá, clico na setinha vermelha, coloco ela para depois. Vou colocar a apresentação de slide aqui para vocês assistirem ela para ver como é que vai ficar. Que eu acho bem interessante vocês assistirem ela tela cheia. Vou colocar aqui. As nuvens ficaram muito rápidas. É bom você fazer esse teste, porque você pode colocar o tempo que você quiser. Você vem aqui e digita o tempo. Posso colocar lá 25 segundos, muito lenta. Vou colocar essa daqui com outra velocidade. Vou colocar essa daqui com 22 segundos. Ela tendo inícios diferentes e tempo diferente, ela vai andar na tela de forma diferente. Vou colocar essa com 20 segundos. Vou colocar essa daqui com 27 segundos. Vou colocar essa daqui com 19 segundos. Vou colocar esse efeito aqui para repetir várias vezes. E vamos ver como é que vai ficar. Nossa borboletinha vem. E as nuvenzinhas vão passando com tempos diferentes uma da outra. Inclusive, eu posso colocar efeitos diferentes um sobre o outro. Lembra que nós colocamos efeitos diferentes na borboleta? Ela foi com ênfase e depois ela ficou voando. Eu posso colocar, inclusive, uma segunda borboleta, exatamente igual, escondida depois do slide. Colocar ela lá para trás. Com um efeito diferente daquela primeira borboleta que nós temos. A nuvenzinha ficou aqui dentro. Vamos colocar a nuvem lá para fora. E eu vou colocar agora essa minha borboleta para fazer o mesmo desenho, só que na volta. Essa onda foi, eu vou colocar uma onda voltando. Vou colocar ela pro lado de cá. Essa ondinha aqui é muito trabalhosa. Vou colocar uma onda mais simples, né? Que essa daqui, ela vai ficar muito dando zigue-zagues. A gente pode também mudar simplesmente a direção, né? Eu ponho o mesmo efeito, só que aí eu puxo o final do efeito pro lado de cá. Ele vai ficar aqui. E eu tenho uma borboleta que vai terminar no lugar onde a outra começou. Essa daqui eu vou colocar ela para terminar no lugar onde a primeira começou. Vai dar um efeitozinho interessante. Vamos ver como é que vai ficar.
Eu esqueci de colocar ela para dar o mesmo efeito. Aqui ela precisa com o anterior e ela também precisa se repetir. Ela precisa ter um atrasozinho para ela não começar junto, né? Eu teria que fazer o cálculo do atraso, mas eu não vou chutar. Vou colocar ela devagarzinho e vou colocar ela com efeito de ênfase também. Vou inserir outro efeito de aumentar. E aí eu tenho que fazer a mesma formatação de efeito. Com o anterior, ele também tem que ficar em 200%. Para ficar exatamente igual ao primeiro. Vamos ver se agora tá do jeito que a gente imagina. O intervalo ficou pequeno para essa daqui. Então, vou fazer ela esperar mais um pouquinho. Ela vai esperar um segundinho. Não tem problema, ficaram duas borboletas voando. E hoje nossa aula é essa daqui. Vocês vão fazer exatamente o mesmo desenho, ou pelo menos o mais parecido que você conseguir fazer deste meu aqui. Óbvio que talvez você vai fazer uma corzinha um pouquinho diferente para lá e para cá, porque você não viu exatamente o nome e o número da cor que eu usei. Mas você vai fazer o mais parecido possível para você ter esse efeito que nós fizemos aqui, tanto da borboleta passeando. Eu quero um céu degradê, nuvens voando com o vento andando em velocidades diferentes uma da outra e em tempos diferentes uma da outra, e o sol se pondo com um efeito degradê dentro dele. Esse é o exercício de vocês hoje, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Façam o exercício com bastante cuidado, carinho, que ele vai ficar ótimo. E vocês vão ver que dentro do mercado de trabalho, conforme vocês forem tendo necessidade de utilizar, isso aqui vai ser muito útil. Até em apresentação dentro de ambiente empresarial, para mostrar como é que funciona um gráfico. Isso aqui é muito útil para mostrar, por exemplo, uma linha dentro de um gráfico, uma linha que cresce, que começa de uma forma e termina de outra forma com o passar do tempo, do semestre, de bater uma meta. Tudo isso você pode usar com uma linha, com uma seta, com uma bolinha, fazendo um trajeto, tendo uma trajetória que você vai escolher exatamente como e onde. Certo? Nossa aula de hoje é essa. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!